Amigos, vamos fazer a nossa prece para a gente começar. Senhor, iniciamos mais um encontro dos nossos estudos a respeito do Novo Testamento e de sua figura. Que possamos ser inspirados pelos bons amigos espirituais e que ao longo dessa noite as informações que iremos partilhar sejam úteis na construção de um arquivo seguro para nossos estudos e meditações particulares. Agradecidos e reverentes pela oportunidade, nós damos por iniciado a reunião dessa noite. Que assim seja. Amigos, vamos prosseguir com o nosso estudo então, né? É engraçado porque a gente fica tão longe com esse semicírculo, né? Na semana passada, então, a gente fez a nossa primeira conversa, que foi a primeira introdução a respeito do que nós vamos estudar nessas quartas-feiras. O material de referência está todo aqui no livro Cristianismo, a Mensagem Esquecida, do Hermínio Miranda. E o que a gente vai estudar hoje, especificamente, está no capítulo 2 do Hermínio Miranda. E são os 3 primeiros tópicos, que são: se Jesus nasceu em Belém, se Jesus foi de fato descendente de Davi e se ele teve um pai terreno. Aparentemente, isso não faz sentido para os nossos estudos. Algumas pessoas me questionaram depois do estudo da semana passada que essas informações elas são irrelevantes, ou que elas seriam irrelevantes, que a gente precisaria só estudar sobre os ensinamentos mesmo morais de Jesus e a gente atenderia o objetivo que a gente se propõe. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Todo ensinamento espiritual, quando ele é verdadeiro, quando ele é vivo, ele tem uma linhagem. A gente chama de linhagem. Ele tem uma tradição por trás dele. E, embora a gente não vá ver que em nenhum lugar, sei lá, o ensinamento do Cristo vai ser deturpado no sentido de que vão dizer que Jesus mandou matar, ou prender, ou bater. Embora isso não vá variar, o que essa tradição e essa linhagem faz é dar para nós um background, é dar para nós um pano de fundo onde todas as coisas se desenrolam. Então, as pessoas podem pensar: poxa, mas por que nós não vamos direto para o Evangelho de João? Porque a linha de pensamento que nós estamos construindo tem um background. E é esse background que nós estamos estudando ao longo dessas primeiras reuniões. Então vocês vão pensar assim: poxa, não tem nada a ver saber por que Jesus nasceu em Belém ou não saber. Tem sim. Porque se a gente entender que ele nasceu em Belém, a gente está dizendo que ele é o tal Messias do Antigo Testamento. E, na verdade, tem muito mais indício de que ele não seja do que de que ele seja. Entende? Então nós vamos ver isso, mais ou menos. Começando pelo nascimento em Belém. A gente ouve na tradição, na história, né, que Jesus nasceu em Belém, lá na manjedoura, entre os animaizinhos, e que em seguida veio a visita dos reis magos, que presentearam ele com alguns presentes específicos, e que Maria e José estavam em Belém por conta de uma viagem que fizeram para responder a um censo. Mas isso é o que a gente conta. Tomando os evangelhos como base, nós vamos ver que 2 dos 4 dizem que Jesus nasceu em Belém. E um deles diz que Jesus não nasceu em Belém. Os 2 que falam de Belém são os evangelhos de Mateus e o evangelho de Lucas. Lá em Mateus 2, versículo 1, a gente lê assim:
Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, em que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e continua o trecho. Em Lucas, lá no capítulo 2, nos versículos 3 e 4, a gente lê: E todos iam se alistar, cada um na própria cidade. Também José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa e da família de Davi. São os únicos versículos que tratam do nascimento de Jesus em Belém. No entanto, o que a gente entende hoje, quando a gente se dedica sobre os trechos do Novo Testamento falando sobre a infância, nascimento, família de Jesus, é que esse nascimento em Belém é uma interpolação do texto posterior à vida do Cristo, para dar a esse texto a característica de um texto cumpridor de profecias. Porque o Messias esperado pelos judeus deveria nascer em Efrata, que era um nome antigo de Belém. Há uma profecia que está lá no profeta Miqueias, que diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que governará Israel. Suas origens são de tempos antigos, de dias imemoriáveis. Então, os evangelistas, e aqui, olha, quando a gente fala de evangelista, mais uma vez, é bem pouco provável que o texto que a gente leia hoje com o nome de Mateus tenha sido escrito pelas mãos do evangelista Mateus. É mais possível e plausível que Mateus tenha ensinado e que aquelas pessoas que estavam perto dele anotavam, e depois dali, a partir de várias interpolações, a junção de várias mensagens, a junção de vários pensamentos, de muitos anos, surge o que a gente chama de Evangelho de Mateus. O evangelista que está escrevendo esses textos, os autores que estão dando forma a ele, tem uma preocupação: fazer com que Jesus fosse aceito pelo judeu. Porque pensem bem, a princípio ninguém imaginava que o mesmo poder que foi responsável pela crucificação de Jesus se tornaria o difusor do pensamento desse mesmo homem. Ninguém imaginava que Roma ia se tornar um império cristão. Então, os primeiros destinatários da mensagem de Jesus, depois da morte de Jesus, sobretudo, são os judeus. E os evangelistas vão querer fazer isso da melhor maneira. Paulo é um exemplo claro do que estava acontecendo. Quando Paulo se converte, ele começa a sua pregação, o primeiro lugar que ele vai é numa sinagoga. E ele é escorraçado de lá. Não havia adesão. Então ele começa um movimento de pregar o evangelho para pessoas não judaicas, judias, para não judeus. Ele começa a pregar o evangelho para os pagãos. Não que ele excluísse os judeus, nada disso, tanto que ele tem a carta aos Hebreus, que é uma das epístolas mais famosas e mais profundas de Paulo. Mas ele vai iniciar um movimento paralelo. E todo o movimento de judaicização do Cristo, ou de Jesus, vai se dar através de Tiago, irmão de Jesus, consanguíneo, e a gente fica chocado, né? Que era um dos apóstolos e que com a morte do Cristo assumiu a comunidade cristã em Jerusalém. Tiago tinha uma preocupação enorme de juntar os movimentos, de fazer uma transição suave entre judaísmo e cristianismo. Então, nós vamos perceber que em vários momentos do texto, o que está aparecendo é a intenção dos autores de promover uma bandeira branca, um ponto de encontro. Ou, se a gente pensar de forma proselitista, essa turma está querendo criar argumentos, munir o cristão nascente ali de argumentos para poder discutir na sinagoga, para poder dizer que Jesus não era só uma pessoa diferente.
ele era o cumprimento das profecias. Entende? Então, assim, a história de Belém está atendendo a um objetivo humano. Daí a gente pode usar símbolos, usar escolas de interpretação bíblica que vão usar símbolos para explicar tudo isso. A gente mesmo pode usar alguns símbolos, mas, do ponto de vista objetivo, isso tem muito mais para ser uma interpolação. Aí vocês podem perguntar, mas tem chance de Jesus ter nascido em Belém, pelo menos? Será que nós não estamos forçando a barra? Olha, a gente precisa olhar com calma e nós vamos ver que a chance é desse tamanhozinho. Se ela existe, ela é desse tamanhozinho. Por vários motivos. Primeiro, tem uma confusão temporal enorme nos relatos. Lucas vai dizer que o tal censo que pede para José ir lá para Belém aconteceu sob os cuidados de um governador que se chamava Quirino. No entanto, Quirino conduziu um censo de fato, aproximadamente no ano 6 a.C. Só que Lucas vai dizer que Jesus nasceu no tempo de Herodes, que é mais ou menos 4 depois de Cristo. Então, o censo e o nascimento têm uma distância de 10 anos. O evangelista não teve a menor preocupação com isso. Talvez ele nem soubesse bem do que ele estava escrevendo. Mas, imagina, no tempo em que o texto é escrito e que você cita uma autoridade constituída, é muito pouco provável que você erre, né? Se a gente estivesse escrevendo que a primavera surgiu no tempo de uma figura política que fosse relevante para o processo, né, que tivesse relação com a primavera, muito pouco provavelmente a gente ia errar quem foi o juiz, ou quem foi o prefeito, ou quem foi o presidente da época, se isso teve impacto na constituição do grupo. Né? E o que acontece é que aqui há um erro. Então, é bem provável que exista a construção de uma informação. Os textos evangélicos, se você pegar um texto original, você cai para trás. Porque hoje a gente lê dividido em capítulos, em versículos, e dentro dos capítulos nós temos perícopes, que são aqueles títulozinhos. E Jesus vai a tal lugar. Jesus ensina no sábado, né? Essas coisas. O texto original não tem nada disso. O texto original é escrito todo em maiúsculo, sem ponto, sem vírgula, sem nenhum tipo de separação. Porque ele não era um texto feito para ser lido. Era um texto feito para ser falado. Todos eram leitores. Quer dizer, um grande número de pessoas eram leitores, mas não leitores porque tinham habilidade de ler. Dizia-se leitor por aquele que ouvia um texto lido. Então a leitura pública era um hábito muito comum no tempo em que os evangelhos são escritos. De modo que a gente hoje fica pensando, mas ele registrou e errou. É porque todo o conhecimento era muito mais um conhecimento oral, que vai sendo registrado. Então é o conhecimento que se falava. E não tão preocupado quanto a gente, que vai dizer, deixa eu tirar uma informação, deixa eu buscar num livro e tal. Hoje a gente é muito menos oral do que sempre a humanidade foi, né? A gente vai se tornando cada vez menos ligado ao ensinamento oral, à cultura oral, à sabedoria passada de um a um. Né? O primeiro ponto que diz que é pouco provável isso é a distância do tempo. Se a gente adotar uma das duas informações como verdadeira, ou que foi no censo de Quirino que José subiu para Belém, ou que foi no tempo de Herodes que Jesus nasceu, uma anula a outra. As duas juntas não podem ter acontecido. E aí, como é que sai desse problema? Interpolação histórica. Alguém precisou dizer que Jesus foi para Belém. Então se constrói ali a informação, mas deixou a marca, né? Diz que não existe crime perfeito. A marca é a incongruência. Então, a gente lida com a possibilidade de Belém não ter sido a cidade que Jesus nasceu e lida com a possibilidade também de Jesus não ser o Messias do Velho Testamento. Jesus não é o Messias do Velho Testamento. Porque a descrição que o profeta faz do Messias é a descrição de um guerreiro que vai subjugar, que vai matar o adversário, que vai... ele está descrevendo um general.
O profeta não está descrevendo uma figura como Cristo. E nós vamos ver um trechinho que fala de quem é o Messias. As pessoas não sabiam bem quem era esse tal Messias, né? Não sabia bem quem era esse tal enviado. Sabia que Israel vinha sofrendo uma série de reveses históricos. Foi prisioneiro no Egito, povo judeu, depois passando por uma série de conflitos e de relações boas e más com Deus, né? Os profetas vêm para alertar o povo de que Deus está insatisfeito com o que eles estão fazendo, né? E o profetismo judaico é muito rico. Entre altos e baixos, a dominação romana, havia a esperança de que surgiria então um libertador do povo. E quando Jesus vem e Jesus propõe coisas diferentes e Jesus faz coisas diferentes, a turma que não tinha muito entendimento imaginou, é ele. E o mais interessante é como Jesus se posiciona. Ele não estava nem aí para querer fazer acreditar que ele era ou não esse. Ele cumpriu o que ele tinha que fazer, né? Cumpriu o seu papel, não se importando com essa atribuição, com essa, né? Não sei nem se é o título, em cumprir essa profecia. É tão bonito esse desapego, né? De qualquer. Ele não estava preocupado com esse passado e aproveitar disso para cumprir o que ele precisava cumprir. Né? Assim. A gente acaba estabelecendo uma relação que é pelo menos maluca. Porque assim, a gente quer beber na fonte de uma religião que é instituída, que existe, que tem os seus princípios, que é o judaísmo. A gente quer ser proprietário do arcabouço religioso do judaísmo para justificar uma outra crença, que é o cristianismo. Jesus, ele viveu num tempo. Então, ele teve contato com pessoas num tempo, com religiões em um tempo, com tudo num tempo dele. Né? O que não significa que ele tinha compromisso em manter as estruturas do tempo. Mas essa forma que foi escrito Messias lá no Velho Testamento não era uma forma para fazer com que as pessoas entendessem Jesus como um guerreiro, mas que não teriam capacidade assim lá no Velho Testamento para colocar, por exemplo, ele é o libertador daquela forma ali, um guerreiro, e agora ele seria o libertador de outra forma, digamos. É uma maneira de ver. Mas essa diferença é um dos pontos que causa mais estranhamento para o judeu, por exemplo, em relação a Jesus. Porque o judeu pensa assim, poxa, o Messias deveria vir para cuidar do nosso povo. E aí daqui a pouco o nosso adversário, o nosso carrasco, é dono desse homem, esse homem está falando para eles, esse homem não está resolvendo os nossos problemas. Então, o judeu teve muita dificuldade para entender Jesus por isso, porque como ele pode ser esse Messias, se para nós a situação continua tão ruim, se para nós não houve uma liberdade. A gente às vezes pensa que antes de Jesus não tinha muita sapiência, sabedoria lá no Antigo Testamento. Isso tem uma filosofia profundíssima, muito bonita. É porque uma liberdade não teve uma liberdade às vezes física, mas ele deu ali os elementos para ter uma liberdade espiritual. De forma altamente contestadora, né? Ele questionava os preceitos, questionava as leis. A interpretação que você dá, ela é possível, sim, ela é plausível, mas a gente precisa buscá-la, sabe? Assim, a gente tem que ler com esse olhar. Se você pegar os textos separados, a gente não consegue ver isso com clareza. Inclusive, a gente tem um outro problema. E aí vocês veem como é que a língua é uma prisão para nós, o nosso dialeto. O Antigo Testamento usa uma expressão que é o Messias. O Messias era um enviado, era o libertador. O Antigo Testamento ele é escrito todo na linguagem hebraica.
Quando a gente vai ter a redação do Novo Testamento, ele é redigido, a única versão que a gente tem do Novo Testamento ela é em grego. A primeira ela é em grego. Não houve uma versão, pelo menos não chegou até nós, uma versão do Novo Testamento em hebraico. Em grego, a palavra que substitui Messias é Cristo, mas o significado de Cristo e Messias é diferente. O Messias é o libertador, o Cristo é o ungido. O Cristo é aquele que seria mais próximo de Deus. O Cristo é quase um semideus. É quase um semideus. Isso interfere na nossa forma de compreender Jesus também, que é uma coisa que a gente vai vir fazendo ao longo do tempo. Então, assim, eu digo que Jesus não é o Messias do Antigo Testamento, nós vamos ter um tópico só para falar disso. Jesus era o Messias? Aí eu vou trazer os trechinhos do Antigo Testamento e a gente vai comparar com a vida dele. Porque Jesus estava muito acima dessas categorizações que a gente tenta colocar. Tentou prender Jesus numa caixinha? Ele não cabe. Ele não cabe em qualquer caixinha que você queira colocar. Ele é muito maior do que essas caixinhas. Não é? Bem, o primeiro ponto que diz então que não é provável que ele tenha nascido em Belém, para a gente voltar, é esse do censo. O segundo é o seguinte: Belém e Nazaré ficam muito longe uma da outra. Qual que é a chance plausível de uma família pobre fazer essa longa viagem só para se cadastrar em um censo? Só para dar uma resposta. Se a gente não faria isso, né? E mais, com a mulher grávida. Os descendentes de José já tinham saído de lá há mais de 100 anos. O povo devia ouvir isso e dizer assim: eu vou lá, é nada. A gente vê muito no interior, para vocês terem uma ideia, quando é época de eleição... Isso que eu falava, tipo de eleitor, né? O povo tem que buscar o eleitor na roça para votar. Né? A gente vê muito isso em curral eleitoral. A turma vai buscar o eleitor, porque aquele que está lá numa vida simples, cuidando das suas coisas, ele não vai sair da terra, do trabalho, da rotina, para vir na cidade votar. Então vocês imaginem que José, com 100 anos ou mais de 100 anos de diferença da saída dos parentes dele lá de Belém, ia fazer essa viagem longa com a mulher grávida para responder um censo e voltar. Não faz sentido. Concorda? Tem mais. Por que esse censo ia cadastrar as pessoas no lugar onde elas nasceram e não no lugar onde elas moram? Qual que é o sentido de você responder a um censo? Imagina, eu ter que sair daqui para responder um censo em Belo Horizonte. Eu não moro em Belo Horizonte. Os dados da minha resposta não vão ter validade em Belo Horizonte, porque eu estou aqui. E o mais interessante, admitindo-se que isso tudo seja uma forçação de barra da minha cabeça, que eu estou querendo ser uma pessoa má, e que José fez tudo isso. Andou uma distância enorme para responder uma pergunta, num lugar onde ele não vivia, e ele foi lá só para fazer isso. Por que ele ia levar a mulher grávida? Qual o sentido dele botar a mulher grávida para fazer essa viagem inteira e voltar, sendo que ela já estava num período avançado de gestação? Percebe? Estudar o Evangelho passa por isso. Você olhar as coisas e falar assim, mas não é possível que isso aqui está acontecendo. Isso é que a gente chama de interpolação. Essa, então, referência a Belém está querendo justificar uma profecia. Isso pode ter algum significado simbólico? Pode. Quer dizer que Jesus é descendente de Davi. No tempo em que o texto foi escrito, eles queriam dizer que Jesus era descendente de Davi. Davi foi um rei, é aquele do Golias, que mata o gigante, né? E o que ele faz? Ele une todas as tribos de Israel, constrói o templo e guarda ali, constrói um templo, não é ainda o templo famosão, constrói um templo, guarda a Arca da Aliança, que é supostamente onde estariam os 10 mandamentos, as tábuas da lei, e transfere a sede de governo, religiosa, toda para Jerusalém. Então Davi é um rei mítico. É um rei que foi responsável por unir Israel, por conduzir o povo que estava perdido, que estava sofrido. Daí eles imaginavam
que o Messias então viria como um filho da casa de Davi. Não é da mesma família, do clã, daquela descendência, daquela comunidade, daquela região. E Davi era de Belém. Então, simbolicamente, se esperava que o Messias fosse um continuador da obra unificadora de Davi. E Jesus vai dizer assim: eu não vim trazer a paz ao mundo, eu vim trazer a espada. Eu ateei fogo e tenho pressa para que queime. Jesus era bem outsider, né? Pensa bem. A gente esperava que ele fizesse uma coisa, ele fazia outra completamente diferente. Lava a mão, Jesus. Eu não. E comia de mão suja mesmo. Ele era um constante questionador desses princípios. Tudo bem até aqui? Isso vai nos levar então a uma próxima pergunta. Tá, Jesus não nasceu em Belém, Vinícius, mas ele era descendente de Davi? Que é a outra pergunta que a gente precisa responder, né? Porque se ele é o Messias judaico lá, ele tem que ser descendente de Davi. Agora, a gente tem um outro problema, que é o problema da genealogia de Jesus. Mais uma vez, 2 evangelistas vão tratar a genealogia de Jesus: Mateus e Lucas. E a genealogia deles são irreconciliáveis, são bem diferentes. Citam pessoas diferentes, citam passados diferentes, citam tempos diferentes entre as gerações. Você não consegue pegar as duas e juntar numa só. Mas há um fato mais assim chamativo. Todas as 2 genealogias do Cristo vão terminar em José. Para quê? Tanto esforço para provar que Jesus é descendente de Davi, que José é descendente de Davi, se Jesus não é filho de José? Mas é. Entende? Se acredita que José não era o pai de Jesus, por que a genealogia vai forçar a barra com José? Porque não faz a menor diferença. José podia ser primo de Davi em primeiro, se Jesus não é filho de José. O esforço é em vão. Tinha que ser de Maria, né? Mas pode ter nascido em determinada cidade, não quer dizer também que é descendente. Não. Exatamente. Por enquanto não é. Nada. E mesmo que fosse, se ele não é filho, por que isso? Aí nós temos que entender, então, uma coisa que é importante para a leitura de vocês daqui para frente. O que é que Mateus quer com o evangelho dele? E o que é que Lucas quer com o evangelho dele? Mateus quer provar que Jesus é o Messias. Mateus é o que mais vai citar profecias ao longo do texto. Ele vai estar o tempo todo se referindo ao Antigo Testamento. O texto de Mateus é escrito para o judeu convertido. E Lucas? Lucas não era judeu. Vocês lembram quem é Lucas? Lucas é um médico grego, discípulo de Paulo, não conheceu Jesus. E ele vai escrever, segundo a tradição, a partir dos relatos que Paulo colheu de Maria. Então, todo esse background de cultura judaica, Lucas não tem. Então, Lucas não quer dizer que Jesus foi o Messias do Antigo Testamento. Lucas quer dizer, quer provar que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus é uma manifestação direta da divindade no mundo. Que Jesus é quase um semideus, quase um Hércules, só que do outro lado, né? Do Mediterrâneo. Quer dizer que Jesus é a manifestação dessa filiação divina. Então as genealogias dos 2 vão ser irreconciliáveis, e se Mateus vai forçar a barra o tempo todo para que a gente volte lá para o Antigo Testamento, volte lá para Isaías, para Miqueias, Lucas não. Lucas vai usar algumas profecias, mas ele quer mostrar como Jesus é grandioso. Ele quer mostrar como Jesus é diferente. Ele quer mostrar como Jesus é o ápice da
divindade nesse planeta. E todo o texto vai se convergindo para isso. Lucas está dizendo, está escrevendo para pessoas que também não são da tradição judaica. Então ele tem muito mais liberdade para isso. Ele é o que escreve numa língua mais rebuscada, mais bem escrita. Ele vai escrever o Atos dos Apóstolos, que são os relatos das tarefas de Paulo, propriamente dito. Então ele não está preocupado com os judeus somente. Ele está preocupado em difundir. Inclusive, uma curiosidade, quem cria a palavra cristão é Lucas. Antes de Lucas, os seguidores do Cristo eram conhecidos como homens do caminho, por conta da casa do caminho, na estrada de Jope. Eles eram chamados de homens e mulheres do caminho, mas não caía bem, porque essa expressão ela era utilizada também para se referir a prostitutas, prostitutos, tá? Os homens do caminho, né? Pedro, vinha lá aquele senhor que não tinha tudo, menos o perfil de uma ou de um prostituto. E aí Lucas então cunha a expressão cristão. Ele é o primeiro que fala. Nós somos o quê? Nós somos cristãos. Nós seguimos o Cristo. Vê, nós não seguimos o Messias. Nós seguimos o Cristo, o ungido, a manifestação de Deus no mundo. É diferente do libertador. Mas você não acha que esses discípulos, eles deviam conversar com Jesus sobre esses pensamentos deles e achavam que ele era o Messias e achavam que ele estava cumprindo uma profecia? Deviam falar isso com ele? Porque é provável, né? Sim. Eram íntimos. Isso é verdade. O que não deixa o circuito fechado é que não foram esses que escreveram os textos. Entendi. Mesmo quando a gente pensa nos discípulos terem convivido com Jesus, há relatos, né, de que o Cristo ensinava uma coisa para as multidões e outra para os discípulos. Em secreto, ele ensinava com mais profundidade. Então é bem provável que esses, quando foram ensinar, ensinaram a partir da capacidade de compreensão da maioria das pessoas. E a igreja tem um movimento difícil para vencer. Há um livro muito bom, não é fácil de encontrar, se chama Os Evangelhos Gnósticos. A autora Elaine Pagels, P-A-G-E-L-S, Elaine Pagels. E ela vai escrever sobre as descobertas de Nag Hammadi, ou Nag Hammadi, que é a biblioteca gnóstica que foi descoberta na década de 40, lá no Egito. E o que ela fala? Ela mostra no livro como que houve um choque constante entre esses ensinos mais secretos do Cristo, porque ensino secreto não cria multidão, né? Não está preocupado com número, não está preocupado com volume, mas o ensinamento ortodoxo, clássico, o ensinamento corriqueiro, quer alargar os horizontes da cristandade para todo mundo. E aí a igreja, como a gente conhece, lá no fim do período antigo, no início da Idade Média, ela tem uma escolha difícil para fazer, que é, nós vamos manter o ensinamento do Cristo restrito a poucas pessoas, ou nós vamos difundir para todas elas. Bem, se nós formos difundir para todas, de qualquer jeito, como que vai saber quem é cristão? Aí começaram a se criar regras externas. O credo é uma regra externa. Creio em Deus. Os sacramentos são outra regra externa, exterior. O batismo, como por exemplo, uma regra exterior. Várias regras externas, vários sacramentos externos, vários ritos externos. A pessoa que faz aquilo, cristã. Essa tradição é a tradição que venceu. Se institucionalizou, criou raízes. É fácil, porque você não exige nenhum tipo de qualificação na prática. Você simplesmente precisa dizer algumas coisas, precisa repetir alguns ritos. Então, esse ensinamento não contempla Jesus para além do beabá. Não contempla.
Quem vai fazer isso são as tradições que ficaram conhecidas como hereges. Eu vi um documentário que eles foram escondidos dentro de um pote, eles eram para ter sido queimados, mas eles viram que tinha muita coisa interessante, não tiveram coragem de queimar e esconderam nesse pote. E estudaram esse projeto. Na verdade, o que acontece? Quando a igreja começou a se constituir institucionalmente, alguns evangelhos foram tidos como proibidos. Alguns textos foram tidos como proibidos. Isso é uma reflexão muito importante para nós no Espiritismo. Porque se a gente pegar o tempo de existência da Igreja Católica e o tempo de existência do Espiritismo, e a gente for sobrepondo esses calendários, a gente vê que lá por volta de 150 depois da morte do Cristo, as coisas que aconteceram são muito semelhantes às coisas que estão acontecendo hoje com o Espiritismo. Quando se diz, você não pode ler tal autor, você não deve praticar desse jeito, você deve pedir bênção para uma instituição que assume o poder em nome de todas as outras. Existe um cânone de livros espíritas que estão começando a se constituir como os mais sérios. É só uma análise histórica isso que eu estou fazendo agora. Então, por volta do século V, entre o século IV e o século V, esses textos foram proibidos. E eles deviam ser destruídos. Uma comunidade monástica, nos arredores de Nag Hammadi, escondeu esses textos em vasos de barro, enterraram esses vasos para que eles não fossem destruídos. Eles foram descobertos, então, em 1945, se eu não me engano, por um pastor que tinha acabado de vingar a morte do pai, junto com os irmãos, matando um adversário tribal. E ele foi cavar um buraco na terra para tentar encontrar esterco mineral, adubo mineral. E encontrou esse vaso e falou assim, nossa, agora encontrei um tesouro, vou ficar rico. E quando quebrou era só papel. Ele levou para casa. Levou para casa, a esposa usou um bocado daquele material para cozinhar. Botou no fogo. Começou a correr os rumores que tinham sido descobertos papiros. Como eles iam ter que entregar aquilo para o Estado egípcio, eles venderam para o mercado negro. Foi uma epopeia para esses textos chegarem até nós. Nesses textos, o Jesus que aparece não é o Jesus das multidões. É um Jesus muito mais intimista, muito mais próximo da visão espírita, que fala de coisas muito parecidas com o espiritismo, muito parecidas com o budismo, que fala de uma experiência com Deus, que fala que o mal não é outra coisa senão a ignorância, que o erro ou o pecado não é algo que te define para sempre, mas o pecado é você não acertar o alvo, é você não conseguir cumprir aquilo que você se propõe. Só que esse ensinamento ele é dado no pé do ouvido. Então a gente tem alguns gnósticos que foram problemáticos, né, romperam com tudo, vida louca, e foram fazer suas escolhas, mas a gente tem, por exemplo, uma escola que ficou conhecida como uma heresia, ficou conhecida como valentiniana, que eram ligados a um pensador gnóstico Valentim, ou Valentino, que definia o seguinte, olha, tudo que a igreja ensina, tudo que a tradição convencional ensina é certo. Nós temos que respeitar, temos que estudar e tal. Mas tem uma parte que não é ensinada lá, porque as pessoas não entendem. Então eles cumpriam todos os ritos, toda a burocracia, tudo direitinho. Mas estudavam algo além daquilo. Essa tradição foi sendo preservada. É ela que a gente entende, por exemplo, que se manifesta lá com os cátaros, no século XII, XIII do nosso tempo, que era uma comunidade cristã que acreditava em reencarnação, lá na França. A primeira cruzada que foi comandada pela igreja não foi contra não cristãos, foi contra cristãos, foi contra os cátaros. Então, existe um Cristo escondido. Existe um Cristo que não é o Cristo do atalho. Só que esse Cristo escondido, ele exige muito mais da gente. Não porque ele vai pedir para você fazer alguma obra social gigantesca, ou para que você monte uma reunião que tenha como frequência 200 pessoas. Esse Cristo escondido vai te propor uma disciplina interna, de ascese, quase ascética, né?
de ascetismo, uma disciplina de você renovar tudo. E esse Cristo escondido, ele é tão grande, que mesmo a turma tentando esconder ele, não consegue. Parece umas beiradinhas. E a gente vai fazer igual o detetive. Nós vamos pegar o detalhe para reconstruir a imagem. A gente vai no rastro. A gente vai no rastro. Agora, vocês vão ver, quando a gente chegar no Evangelho de João, quase que não precisa de rastro, ele está lá inteirinho. A turma deve ter preservado o Evangelho de João porque não entendeu. Né? Que é uma virtude. A turma não entendeu. Quando a gente for ver o Evangelho de Tomé, e eu quero ter essa oportunidade de ver com vocês, teve um amigo querido que eu mandei umas mensagens para ele a semana para trás, é um dos grandes estudiosos de Evangelho que tem hoje, uma pessoa que eu confio muito. E eu acho que ele tem um papel muito importante na condução do nosso movimento espírita brasileiro no futuro, que é o Arthur Valadares. Ele é um rapaz bem jovem, é da minha idade. E aí a gente estava conversando um pouco e ele falou comigo assim, olha, estou assistindo o estudo de vocês. Deus abençoe a sua coragem e a sua originalidade. Não tem coragem nem originalidade, só não tem compromisso com as instituições constituídas. Então eu quero poder estudar com vocês o Evangelho de Tomé. Ele nega as coisas de Jesus e não acreditar? Tomé? Não, Tomé vai apresentar para nós um Jesus complementar à visão tradicional, mas um Jesus que fala de tudo isso que a gente está tentando abordar aqui. Ignorância em oposição à sabedoria, contato com o mundo espiritual, reforma íntima, o papel da reflexão nesse processo, onde se encaixam as coisas materiais nesse processo. E o Evangelho de Tomé é muito interessante porque ele não tem histórias como tem o Evangelho convencional. Ele começa sempre assim, e Jesus vivo disse. Porque segundo a tradição que se registra, o Evangelho de Tomé, ele foi todo anotado naquele período que Jesus passou com os discípulos depois da ressurreição. Então é o Jesus vivo, já despojado da matéria. E são vários pequenos apontamentos. E Jesus vivo disse, e uma fala do mestre. E Jesus vivo disse, uma fala do mestre. Então são aforismos que tratam para nós de questões muito pertinentes. Vocês vão ler coisas lá e vão dizer assim, não é possível que isso foi escrito lá atrás. É tão atual e é tão aquilo que eu estou buscando, sabe? É tão aquilo que o Espiritismo ensina para nós. Vejam, mais uma vez, eu não estou dizendo que os outros evangelhos estão errados. Não estou. Só estou dizendo que a gente precisa dar uma volta no parafuso. Algumas pessoas vão dizer, mas o Vinícius está inventando a roda. Eu não acredito que seja assim. E para quem pensar isso, é só não acompanhar mais o estudo. Está tudo bem. Quero tentar criar uma outra raiz no nosso coração. Tudo bem, então, sobre Jesus não ser também talvez descendente de Davi, ou se for, não é do jeito que a turma está apontando? Porque a gente chega no terceiro problema de hoje, que para mim é o mais legal. Jesus teve pai terreno? E aí as pessoas dizem as coisas mais legais, né, gente? José era pai adotivo. Era pai adotivo. Eu não sei se na semana passada eu comentei com vocês. Eu vi um filme de Jesus uma vez. Eu não comentei aqui, eu comentei fora. Que quando Jesus some, e aí os pais ficam procurando e vão contar no tempo, o filme mostrava Maria repreendendo ele, dizendo assim, Jesus, mas olha o que você fez. A gente estava te procurando e tal. E ele disse assim, mãe, eu estava na casa do meu pai. E o José fazia no filme assim, como se ele fosse uma farsa, né? E vocês veem, a grande chance da gente não ter registro de José, exatamente porque quis se constituir que Jesus não fosse filho dele. Não se sabe muito sobre esse homem. Emmanuel vai dizer que talvez ele seja um dos maiores espíritos que passou sobre a Terra depois de Jesus. Porque ele educou aquele que não precisava de educação, instruiu aquele que não tinha nada para aprender e entrou para a história no divino silêncio de Deus. Ninguém registrou nada dele. A gente, se puder dar uma registradinha, né? Tem gente que sonha em desencarnar para virar nome de sala em casa espírita. Irmã Melissa.
né? Sala Irmã Melissa, irmão sábio, né? Se eu morrer antes de vocês, não façam isso. Vou pôr seu nome. Vão me causar um contragosto tremendo. Olha só, essa questão de Jesus não ter pai terreno é algo que é bacana para a gente ver as interpolações, isso que eu estou chamando, né, que eu e o Hermínio, os autores chamam de interpolação, que é a inserção de um outro contexto, de um outro texto, ou de algumas expressões para mudar o sentido original. Porque no que tange à virgindade de Maria, essas interpolações elas deixam buracos para a gente perceber que não são verdadeiras. Então, por exemplo, olha só que coisa interessante. Lucas vai dizer, então, da anunciação e tudo isso. Mas lá no evangelho dele, no capítulo 2, no versículo 33, Lucas escreve assim: seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam dele. Se ele não é filho de José, por que seu pai e sua mãe? Ah, Vinícius, você está forçando a barra. Isso aí pode ser porque ninguém sabia, ele era considerado pai e tal. Lá em Lucas 2,48, Maria, naquele caso que está procurando Jesus porque sumiu, o trecho diz assim: vendo, ficaram espantados, e sua mãe lhe disse: filho, por que nos fizeste isso? Olha que o teu pai e eu aflitos te procurávamos. Mais uma referência à paternidade de José. Ah, Vinícius, mas aí não encaixa, não pegou. Agora, se a gente vai para João é mais legal. Lá no Evangelho de João, no capítulo 4, capítulo 1, no versículo 45, o texto diz assim: Filipe encontra Natanael e lhe diz: encontramos aquele de quem escreveu Moisés na lei e os profetas, Jesus, o filho de José, de Nazaré. Acabou a genealogia, acabou Maria virgem. Quem é Jesus? Filho de José, de Nazaré. Ainda em João, lá em 6,42... Mas o que mudou dessa aí para as outras? Para mim tá a mesma coisa. Mesmo o contexto que você deu para justificar que a outra era impertinente, para mim é a mesma. Ele está falando que é filho, mas a gente não sabe se era a forma como viam ele naquele momento, até porque ele era criado por José e alguém poderia não saber. Mas se a gente pensar que é o próprio evangelista que diz que não é filho, por que ele falaria de duas maneiras? Não é filho. Como é que é? O próprio evangelista é quem diz que Jesus não é filho de José. Ele vai dizer que Maria concebeu virgem. E agora a mesma pessoa que diz que Maria é mãe sozinha, diz que José é pai. Mas no mesmo contexto dos outros. Assim, no mesmo contexto não, mas com nada ele se contradiz. Ele está se contradizendo. Se a gente somar essa contradição ao fato de que a genealogia é pela parte de José, a gente tem mais elementos para considerar que José é pai do que de que ele não é. É porque assim, eu não tenho um conhecimento muito à vontade do Evangelho. Eu digo assim, quando você diz que ele se contradiz, ele fala em outro texto ou em outro momento que Jesus não é filho de José? Explicitamente. Fala que Jesus é filho de Maria que concebeu virgem. João? Não, Mateus. Lucas e Mateus. Tá. João nunca fala da virgindade de Maria. Para João, no texto de João, Jesus é unicamente filho de José e Maria. Normal. Tem mais um versículo que é ainda mais interessante. Você continua a sua pergunta, mas olha mais esse. Em João 6,42. E diziam: esse não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como diz agora, eu desci do céu? Como que ele diz agora que ele não é daqui? Todo mundo conhecia. Todo mundo viu Maria, todo mundo viu José, todo mundo viu os dois juntos. A concepção virginal é um problema.
Por que ela é um problema? Porque ela vai entrar no mesmo pacote de Belém. Ela está justificando uma profecia para trás. Qual profecia? Está lá em Isaías. Pois sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem está grávida e dará à luz um filho e dar-lhe-á o nome de Emanuel. A jovem, como que está no texto grego? Isaías é hebraico. Jovem, como que está no texto grego? Virgem. Por quê? Porque a palavra hebraica que significa jovem é almá. E almá pode ser tanto donzela, como virgem, como também jovem. Qual tradução se escolheu? Virgem. Vê como é que é complicado esse processo. Um texto está escrito em outra língua. O Novo Testamento é grego. Eles pegaram uma palavra hebraica, traduziram e absorveram o sentido que quiseram dar para ela. E qual que era o sentido? Que Maria era virgem e não jovem. E aí a gente volta para mais um ponto. Qual é o problema? De Jesus ter nascido da maneira convencional? Eu também acho. Nenhum. Para mim, não teria nenhum. E a gente ainda apresenta uma outra questão. Se Maria não era esposa de José e não vivia com ele, por que motivos ela acompanhou ele nesse danado desse censo? Por que a mãe ia falar assim, não, filha, você não tem nada com José, você não coabitou com ele ainda, vai viajar uma viagem maluca para ter um neném no meio do pasto. Entendem? Tem uma série de interpolações. O texto parece que não bate. E a gente estuda isso como se fosse a coisa mais linear possível. Mas é como se a figura de Maria ficasse denegrida por ela não E não ser... imaculada. Ela fica maculada se não for virgem, né? Perde um pouco o brilho, Qual é a a importância de santidade. Isso. No caso, seria isso, né? Mas... Exatamente. Então, essa desconstrução ela é importante para nós, né? Como é que você vai justificar depois uma freira, uma irmã, que traz um voto de castidade, se a maior modelo dela não seguiu essa... Ela não trazia, já ela já não tinha um relacionamento com José antes disso? Não, pelo que a história da igreja diz, não. Eles se encontraram depois? Ela ficou grávida, ela estava prometida a José. Aí ela ficou grávida. Aí José falou, não vou ficar com ela não, ficou grávida. José tem até um problema com ela. Aí diz a tradição que José respeitava, né? Isso. Aí o anjo diz assim, não, José, fica com ela que o negócio é bom. Quem está vindo aí é o melhor que está tendo. E aí depois disso, ela teria tido filhos com ele. E vocês vão ter uma ideia, essa concepção de virgindade de Maria é tão marcante para algumas pessoas, que há teólogos que vão dizer que mesmo depois que Jesus nasceu e ela teve vários outros filhos, ela continuou virgem. Eu acho que isso é impossível, né? É impossível que isso seja assim. E é o que vai se dizer. Por quê? Por vários motivos. Quando que a figura de Maria ganha destaque? Quando a gente está vendo mais um embate entre a religião ortodoxa e esses movimentos gnósticos. As mulheres podiam ser ministras no gnosticismo. Eu disse na semana passada, eles tiravam a sorte para saber quem conduziria a reunião naquele dia. Todos podiam ter uma experiência com Jesus. Todos podiam encontrar sabedoria. Inclusive os gnósticos vão dizer que a sabedoria era quase que uma entidade feminina, como Deus, né? E que geria a vida como Deus. Então, vocês imaginem, de um lado, a mulher tinha total
protagonismo no processo. Do outro, nenhum. Como que a mulher vai ser tratada, então, na ortodoxia? A exemplo de Maria. E aí, quem era Maria? Casta, pura, virgem, tudo isso. O que não é mentira. Mas há uma coisa, e aí o Chico fala disso no Pinga Fogo, né? Vocês assistiram o filme do Pinga Fogo? O filme do Pinga Fogo? Não, o filme do Chico. Né? E aí tem um trechinho que está no Pinga Fogo de verdade. Perguntam para o Chico sobre o sexo. E aí ele fala assim: o sexo é uma potência como tantas outras da alma. Eu não vejo por que ele seria pior. Por que ele seria menos produtivo? Ele tem que ser encarado com sabedoria. Ele dá a explicação. Mas ele tira todo aquele peso de que o sexo por si só e naturalmente é pecado. E isso nós trazemos enraizado no nosso psiquismo cristão de vidas. Tanto que, quando a gente pensa no pecado, o pecado, como se diz, aquele de Adão e Eva, original, poucas das pessoas vão ter clareza de identificar que o pecado original tem a ver com o fruto da árvore do bem e do mal. Uma vez perguntando para os meus alunos qual era o pecado original, e eles dizem que o pecado original é que Adão transou com Eva. E isso não tem a menor realidade, não é isso. Eles andavam pelados e felizes, mas não havia noção, não havia ideia do sexo. Nós, então, introjetamos o sexo como algo errado. Essa alegoria, ou essa construção da virgindade de Maria, de forma bem objetiva, a quem interessava isso? Interessava a construção de um pensamento hegemônico da Igreja, que queria se tornar detentora do monopólio da pureza. Toda pureza passa por nós. E por que toda pureza passa por nós? Porque nós seguimos a um Deus encarnado. Jesus é a segunda pessoa da Trindade, Deus que se fez homem. Nós seguimos a um Jesus encarnado, a um Deus encarnado, perdão. Esse Deus deu ensinamentos para apóstolos que, quando Jesus morreu, foram os continuadores da obra. E numa sucessão indefinida de linhagem, viu que eu falei da linhagem? Nós hoje somos os continuadores diretos daquilo que Jesus começou lá atrás. Então, quando se diz que Maria era assim ou era assado, quando se fala que Jesus era assim ou era assado, existe uma disciplina na teologia que se chama Cristologia, que dominou a tradição por 300 anos, a história da igreja, para discutir a natureza de Jesus. E toda essa discussão, que é uma discussão teórica, ela tem implicações políticas, sociais, ela tem implicações mundanas. Então isso interessa para essas pessoas, interessa para esse objetivo final. É como se estivesse construindo a igreja, ela fez questão de construir uma genealogia divina. E a partir do momento que botasse José, também teria que se criar toda uma genealogia divina para José, para continuar mostrando. Encaixar ele dentro desse contexto. Ele tinha que encaixar desse. Isso. Então seria mais fácil retirar isso e falar: não, então tá. Então vamos colocar a gênese da genealogia Deus. Deus encarnou Jesus. Jesus ensinou os apóstolos. Hoje eu, papado da igreja, sou herdeiro direto, divino dessa árvore. Então eu detenho esse poder. Exato. Daí que surge, por exemplo, um dogma de infalibilidade papal. Aí a gente pensa assim: não, o Papa não erra? Não, a infalibilidade papal não é sobre erro comum, não. A infalibilidade papal é sobre questões de doutrina e teologia. O que continua sendo um absurdo. Porque a menos que a figura do Papa, e eu digo isso com todo respeito, tenha uma íntima e profunda comunhão com Cristo, que faça dele alguém igual a Pedro, por exemplo, ou a Paulo, que transpirava essa comunhão,
uma coisa que eu, no meu tempo de vida, só percebi com o Papa Francisco agora, né, que demonstra uma potência, uma pureza de alma muito fora do comum. Proximidade, né? Proximidade, familiaridade com Jesus. A menos que seja isso, ele não é infalível. E mesmo nesses casos, a gente vê a igreja em movimentos de sabedoria reconsiderando várias coisas que fez errado. Não era, né? É. A visão dele é... E tem que ser reconsiderada. Então, interessa para essas pessoas. A construção da religião cristã tem muito profundos fundamentos políticos, humanos. E aí a gente se depara com uma figura iluminada, por exemplo, como Santo Antão, ou São Tomás de Aquino, ou Santo Agostinho, ou Teresa d'Ávila, que foram pensadores formidáveis, ou Irineu de Leão, ou Tertuliano, que foram Orígenes de Alexandria, pensadores muito profundos e autênticos desse ramo da árvore do cristianismo. Mas esse mesmo ramo vai gerar, por exemplo, um bispo de Alexandria, que foi Atanásio, que era por falta de palavra menor, um bandido. Que foi o que mandou na época lá, não foi ele que mandou colocar? Foi ele que mandou se destruir os textos que não fossem canônicos. Ele conduzia os seus fiéis a produzirem devassas, desordens, agressões em igrejas dissidentes das dele. Ele queimou a biblioteca? Ele fez uma série de desmandos. E ele era uma das maiores autoridades do cristianismo no seu tempo. E não havia diferença nenhuma de você imaginar uma eleição para ele e uma eleição para um político hoje. Ele caiu nas graças de Constantino, o imperador romano. Então ele vai ter muito poder, muito poder. Essa figura não tem nada que conecte ela com Jesus. Ele pode ter o domínio do texto. Só. Não tem outros domínios. Então, A essência era vazia. era a essência vazia. Então acabou o DNA, né? Algumas pessoas mantinham isso vivo, né? Lá no cantinho, separado. Então a gente tem que ter muita clareza de pensar assim, olha, o evangelho como um todo, ele serve a um objetivo. Ele serve a um objetivo humano e ele serve a um objetivo divino. O objetivo humano, como todas as crenças vão passar por isso, ele corre o risco de sofrer perversões. Corre o risco de sofrer perversões. Nada, como eu disse para vocês na semana passada, é tão alienante quanto a religião. E nada te dá tanto poder quanto a religião. Nada, 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 nada. A religião está muito acima da política nesse sentido. A religião está muito acima da riqueza nesse sentido. Daí não é de se estranhar que algum sociólogo tenha dito que a religião é o ópio do povo, né? E se ela é pervertida, ela é o ópio do povo. E nós veremos isso em todas as religiões. Existe um documentário na Netflix, são 6 episódios, sobre o Osho, que é muito conhecido pelas suas meditações e livros de filosofia espiritualista. Eu assisti os 6 episódios e eu não consigo ver uma outra definição senão a de que o Osho era um demônio, sabe? Era um demônio encarnado. Você diz, mas o espiritismo não acredita em demônio. Claro, não é um demônio no sentido definitivo, mas todos os ensinamentos que partiam dele na comunidade que ele fez, as vezes em que a imagem capta ele ensinando, ele era um ser fissurado em poder. Não tem problema ele ter muitos Rolex e uma coleção de Rolls Royces que ele tinha lá, os carros importados. Isso aí está tranquilo. Mas a lógica dele era uma lógica de poder. É uma mente negativa? Poder. Assistam. Procurem na Netflix. Osho. Assistam. Submetia. Envenenou pessoas. Envenenou uma cidade inteira. Depois que tudo veio à tona, ele disse que a responsável era
a secretária dele, que era uma pessoa dificílima, mas ela, quando rompeu com ele, foi para a Alemanha, ficou presa há muito tempo, e depois cuida hoje de deficientes mentais, voluntariamente. Ela entendeu o processo. Assistam o documentário. Existem essas pessoas no espiritismo? Existem. Rapinas interessadas em dinheiro, interessadas em projeção. Existe na igreja? Existe. Então, o texto do Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas, João, Atos, Epístolas e Apocalipse, eles têm toda a sabedoria que a gente pode buscar. Deixa eu só voltar na parte do demônio, porque a gente não acredita em demônio no espiritismo, mas é uma figura de imagem, de linguagem impactante, né? É uma alma que não transparece virtude. Daí você pode dizer, mas eu leio os livros dele. Não tem problema nenhum. Leia os livros. No fundo tem problema, mas leia os livros e é porque se a linhagem não é boa, o fruto não é bom. Assistam a vida dele, assistam o documentário, leiam sobre ele. Além do que, o Osho é um título do Zen Budismo. Ele nunca foi do Zen, ele se deu esse título. Ele se chamava Bhagavan, sei lá. Enfim, os ensinamentos estão disponíveis, mas a chave para você abrir essa porta é a sua intimidade com Deus. E a intimidade com Deus vai desconstruir todas as construções ilusórias precedentes. Então, assim, se você tem só um texto que tem pouco conhecimento, ou um texto todo mutilado, mas tem intimidade com Deus, você abre esse texto e ele se transforma em algo fantástico. Se você tem muito conhecimento, tem um texto assim incrível, como o Livro dos Espíritos é, mas você não tem intimidade com Deus, você usa aquilo como mapa para o buraco, né? Vai só pervertendo a sua maneira de lidar com as pessoas. Ao invés de desenvolver compaixão, você desenvolve desejos e caprichos, tem pouca disposição para perdoar, pouca disposição para entender que o plano de Deus se manifesta mesmo, pouca disposição para perceber que a gente tem um passado que hoje está sendo trazido a nós, seja na aprovação da família, do trabalho, da vida comum, para a gente dar o testemunho. Se eu tenho pouca intimidade com Deus, o texto mais profundo não vale nada. Não. Por isso que eu disse para vocês aqui no primeiro estudo, tem duas coisas que nós precisamos para estudar Jesus: sabedoria e mérito. Sabedoria, teoria. Mérito, experiência. Experiência. Aí você pode estar dizendo assim, Vinícius, eu estou ouvindo no estudo porque eu gosto muito de vocês, porque a Melissa está me chamando, sabe? Mas eu não estou entendendo absolutamente nada do que você está falando. Eu estou aqui na amizade, pensando inclusive a partir de qual semana eu paro de vir sem ficar feio, né? Não faça isso. Não faça. Não, olha, a reflexão, ela é um pouco diferente. A gente está acostumado a receber os ensinamentos espirituais quase como se fossem impostos a nós. A reflexão, ela é um pouco diferente. É igual uma academia que você faz, uma caminhada. No começo você sente dores, você se sente incomodado. Você pensa, o que eu estou fazendo da minha vida acordando cedo para ir fazer esteira? Não parece que tem sentido. Mas aos poucos, dizem que o sentido aparece. E na busca por autonomia espiritual, é assim também. É assim também. A gente vai criando essas condições. Tudo bem? Mais algum protesto? Alguma questão que fique em aberto? Não?
Na semana que vem, para vocês saberem, quem quiser alguma coisa com o livro, nós vamos ver mais alguns tópicos que são a anunciação de Jesus. Um anjo anunciou o nascimento de Jesus. E aí eu digo para vocês assim, gente, o anjo anunciou, agora não tem nada desconstruído não, é só para dizer, estava lá. Jesus teve irmãos? Teve. E aí nós vamos entender um pouco sobre eles. Jesus é o Messias? Aí nós vamos pegar todos esses trechinhos que ligam ele ao Messias e tentar ver o que a gente pensa, se é ou se não é. Depois nós vamos ter mais um encontro que vai ser sobre Jesus ser ou não ser Deus. Parece que a gente tem isso naturalizado, mas não tem. Mesmo sendo espíritas, muitos de nós não entendemos que Jesus é diferente de Deus. Né? Depois nós vamos ter um estudo sobre os textos evangélicos, os documentos canônicos e o gnosticismo especificamente. Depois, nós vamos estudar Paulo. Porque Paulo é um pacotinho de polêmicas. Na verdade, não ele, mas o que fizeram dele, o que fizemos dele. Né? Então, nós vamos dar alguns conceitos de Paulo. Fé, esperança e caridade, são as 3 virtudes teologais, né, que conduzem à salvação e salvação. Vamos estudar um pouco das epístolas e como que ele sistematizou o cristianismo. Foi ele que deu para o cristianismo a forma que a gente conhece hoje. Vamos ver um pouco sobre a mediunidade e os carismas na obra de Paulo. Está cheio. E por fim, mas não menos importante, completando aí o 10º estudo nosso, antes da gente entrar para o texto do Novo Testamento de fato, nós vamos ter que refletir um pouquinho sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O que é isso? Quando que chega? Onde que é esse lugar? Aceita carteirinha de estudante? 1 quilo de alimento não perecível? Tá? Então, semana que vem, o anjo, ou a anunciação, se Jesus teve ou não irmãos, e Jesus é o Messias. Tinha um moço lá em Pix que vendia leite que chamava Messias. Não é desse Messias. Né? Jesus é o Messias judaico. Tudo bem? Tudo ótimo. Então vamos encerrar. Senhor, obrigado por essa noite. Que os ensinos colhidos aqui sejam úteis e produtivos a todos nós, de alguma forma, em nossas reflexões. Agradecemos pela oportunidade, pedimos que nos despeça em paz e nos acompanhe de retorno ao lar. Graças a Deus.